Olá pessoal! Nesse vídeo será discutido como será feita a execução do plano de aula que nós elaboramos especificamente para a educação no campo. Esse trabalho foi desenvolvido por Antônio Barros, Alexandre, Anderson, Antônio Marcos, Gabriele, Inaldo, José Augusto, Letícia, Luciano, Miriam, Nicéias, Paulo Ricardo e Pedro Henrique. A proposta de nossa aula foi voltada à matemática financeira e tem como objetivo fazer com que os alunos desenvolvam um pensamento mais crítico em relação a essa área. É uma aula para consolidar assuntos já estudados pelos alunos e foi elaborada para ser vivenciada de forma presencial. A metodologia de nossa aula é dividida em 3 etapas: introdução, vivência de um jogo e discussão. Inicialmente, na introdução, o professor inicia a aula fazendo uma apresentação da dinâmica que será vivenciada. Ele explica que os alunos passarão um momento jogando um jogo de tabuleiro e depois farão algumas discussões acerca daquele jogo. Então, nesse momento inicial, o professor pedirá para que os alunos se dividam em grupos de no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas, que é a quantidade de jogadores em cada tabuleiro. Depois que os alunos estiverem divididos em grupos, o professor poderá fazer uma apresentação do jogo. O jogo chama-se Faz Renda. É uma proposta que nós criamos inspirados em jogos de compra e venda de propriedades, como o Monopoly e o Banco Imobiliário. Só que aqui nós temos um contexto de fazenda. Então, de um lado, nós teremos fazendeiros, que têm o objetivo de elaborar estratégias de investimento para adquirir o maior patrimônio possível. E do outro, nós teremos um banco, que poderá ajudar os fazendeiros durante esse processo. O jogo é formado por um tabuleiro, um baralho com 20 cartas, um dado, cédulas de dinheiro, cartões de empréstimo, uma folha com uma tabela de empréstimos, 4 fazendeiros de cores diferentes, cada um deles representa um jogador durante a partida, itens para compra, que são animais, plantações e também itens extras. Temos também marcadores em branco e marcadores coloridos. Como os alunos já estarão divididos em grupos, o professor vai distribuir os componentes do jogo para cada grupo e vai ajudá-los a fazer uma preparação para jogar, pedindo que eles façam o seguinte: definam quem serão os fazendeiros e quem será o banco. Definam a cor de cada jogador, depois distribua o fazendeiro da cor correspondente, os cartões de empréstimo da cor correspondente, os marcadores brancos para todos os fazendeiros, os marcadores de acordo com a cor de cada jogador e também R$ 500 para cada fazendeiro iniciar a partida. Os itens para venda, o restante do dinheiro e a folha com a tabela de empréstimos ficarão com o banco. Divididos os itens de cada fazendeiro, agora posicionem as cartas na parte central do tabuleiro, aí onde tem uma interrogação, e coloquem cada fazendeiro na extremidade correspondente à sua cor. Para definir a ordem, cada jogador joga o dado uma vez e o que tirar o valor mais alto inicia a partida. O jogo seguirá a partir dele no sentido horário. Caso haja empate, aqueles que empataram podem jogar os dados mais uma vez. Depois desse momento de preparação, já está tudo pronto para iniciar a partida, e nesse momento o professor vai explicar as regras do jogo. Cada jogador, em sua respectiva vez, fará uma jogada que consiste em jogar o dado e avançar em sentido horário a quantidade de casas referente ao valor que sair no dado. Depois disso, ele poderá fazer o seguinte: se o terreno estiver vazio, o fazendeiro poderá comprá-lo por R$ 1.000. Ao adquirir um terreno, o jogador terá que colocar um marcador correspondente à sua cor, para marcar que aquele terreno é seu. Cada terreno tem 2 espaços para inserir itens. Na frente ele poderá colocar plantações ou criações de animais, e na parte de trás ele poderá colocar um item extra. Caso o jogador caia nessa casa aí que tem um símbolo de interrogação, ele terá que pegar uma carta do baralho de cartas e depois aplicar aquilo que está escrito. O baralho possui um total de 20 cartas, divididas em situações positivas e negativas, que podem ocorrer, tanto com aquele jogador que caiu na casa, ou também com todos os jogadores da partida. Mas
Caso o dado for jogado e o fazendeiro cair em uma casa que já tenha uma plantação ou uma criação de animais de outro jogador naquele terreno, o fazendeiro terá que pagar uma multa ao dono do terreno, afinal, ele está invadindo uma propriedade de outra pessoa. Além da multa que os jogadores pagam, caso caiam em outras propriedades, os animais e plantações rendem lucro depois de alguns meses. Dessa forma, se o fazendeiro investir nos itens do mercado, ele vai obter lucro com o passar do tempo. Ele obterá esse lucro vendendo os itens para o banco depois de um determinado período de tempo. Na parte de trás de cada item, vem indicando o tempo para que aquele item possa ser vendido, o valor da compra, quando você faz a compra no banco, a multa caso alguém caia no terreno que tenha aquele item, e o valor de venda, pois quando o item completar o tempo para ser vendido, o jogador venderá ao banco, e claro, por um preço maior do que o que ele comprou, né? Para que obtenha lucro daquele investimento. No jogo Faz Renda, o tempo funciona da seguinte maneira. Um mês corresponde a uma volta completa no tabuleiro. Desse modo, sempre que o jogador comprar um item e colocar no seu terreno, além do marcador colorido que representa a cor do jogador, ele deverá colocar também um marcador branco para ir contando o tempo daquele item. E sempre que completar um mês após a compra, ou seja, sempre que der uma volta completa no tabuleiro até chegar novamente no item, o jogador marca um X no marcador branco, até o item completar a quantidade de meses para ser vendido ao banco. Nesse exemplo, nós temos a plantação de cenoura, e a plantação de cenoura precisa de 3 meses para ser vendida. Então, após a compra daquele item, depois que o jogador der 3 voltas no tabuleiro, isso indicará que já se passaram 3 meses. Por isso, ele poderá vender aquela plantação ao banco pelo preço indicado no verso da carta, que é R$ 450. Depois de vendido, o terreno estará vazio e o fazendeiro poderá investir em outra plantação ou em uma criação de animais. Os itens extras disponíveis para compra também são ótimas opções de investimento. O celeiro, por exemplo, aumenta em 30% a venda de qualquer criação de animais que esteja naquele terreno. Então, é interessante que os fazendeiros deem uma olhada em cada um deles e considerem se vale a pena ou não investir também naqueles itens. Bom, no jogo Faz Renda, o jogador poderá conseguir dinheiro de 5 formas. Eles já iniciam a partida com R$ 500, né? E como eles passam um mês trabalhando, todo mês eles têm um salário de R$ 500. Então, sempre que eles derem uma volta no tabuleiro e chegarem ou passarem da casa que tem sua cor, eles recebem R$ 500 do banco como salário. Como já foi dito, eles recebem uma multa de outros fazendeiros caso caiam nos seus terrenos que tenham uma plantação ou uma criação de animais. Eles também obtêm lucro dos investimentos que fazem, né, comprando os itens do banco. E como esperar apenas pelo salário mensal para fazer os investimentos pode ser demorado, é possível também que os fazendeiros façam um empréstimo de até R$ 2.000 com o banco. Eles poderão ver na tabela de empréstimos as opções de pagamento e escolher a que mais lhe convém. Os empréstimos deverão ser pagos mensalmente e sempre no dia que o fazendeiro for receber o seu salário, ele já virá descontado. O fazendeiro terá que marcar as informações do empréstimo em seu cartão de empréstimo e deverá também ir marcando todo mês em que pagar uma parcela. Caso o jogador precise, ele também pode adquirir dinheiro vendendo seus bens ao banco a qualquer momento da partida, só que pela metade do preço que ele comprou. Então, o jogo funciona basicamente assim. Os jogadores vão avançando, todo mês recebendo seu salário, comprando terrenos, fazendo investimentos, pagando multas, recebendo multas, fazendo empréstimos e elaborando estratégias de investimentos para adquirir cada vez mais patrimônio. Ganhará o jogo aquele fazendeiro que tiver o maior patrimônio quando o dinheiro do banco acabar, ou o fazendeiro que ficar sozinho no jogo, pois os outros fazendeiros entraram em falência. A falência ocorre quando o fazendeiro precisa pagar uma dívida acima de R$ 1.000 a outros fazendeiros, não tem dinheiro para pagar, não tem propriedades para vender e não pode pegar empréstimo no banco, pois já tem um empréstimo em andamento. Como o jogo pode se estender um pouco em relação ao tempo de cada partida, no contexto de sala de aula, o ganhador poderá ser também o fazendeiro que tiver o maior valor patrimonial quando o professor finalizar o momento destinado à vivência daquele jogo. Então, eles terão que contar o valor dos seus terrenos, dos seus itens e também o valor que eles têm em dinheiro. E caso eles tenham um empréstimo em andamento, eles terão que pagar.
Depois disso, eles poderão listar os valores patrimoniais de cada jogador e verificar quem ganhou a partida. O banco deverá acompanhar e verificar todo esse processo, tá? Após a introdução, onde já foi feita a apresentação do jogo, a preparação para jogar e a apresentação das regras, o professor poderá dar início ao segundo momento de nossa metodologia, que é a vivência de um jogo. No caso, a vivência do jogo faz renda. Ele deixará claro para os alunos que, durante esse momento, ele ficará disponível para sanar qualquer dúvida que os alunos tiverem em relação à jogabilidade. E faltando 5 minutos para o fim do momento da vivência do jogo, o professor pedirá para que os alunos finalizem a partida. E caso nenhum fazendeiro tenha ganho ainda, o que é bem provável que aconteça, eles já poderão começar a contagem do patrimônio para verificar quem foi o ganhador. Como terceira e última parte da metodologia, temos a discussão. A discussão é composta por 3 tópicos que são muito ressaltados durante esse momento. O primeiro deles é a vivência do jogo, o segundo, os conteúdos trabalhados, e o terceiro são as assimilações do jogo com situações cotidianas. A vivência do jogo é parte do momento, parte da discussão, onde os alunos serão estimulados a apresentar o que os motivou a tomar determinadas decisões durante o jogo. Ou seja, eles serão motivados a se autoavaliarem quanto à tomada de decisão. Por exemplo, quanto ao quesito empréstimo, eles souberam fazer bons empréstimos, tomaram atitudes assertivas ou não? O empréstimo foi conveniente, ajudou eles, ou isso acabou sendo uma atitude impensada e impulsionou a ter uma queda na sua rentabilidade? Como segunda parte da discussão, temos os conteúdos trabalhados. Este é o momento no qual os alunos apresentarão as dúvidas quanto aos conteúdos trabalhados na aula. Ou seja, se em algum momento eles tiveram dificuldade de tomar alguma decisão durante o jogo por falta de conhecimento do conteúdo, por falta de profundidade quanto ao conhecimento matemático. Vale ressaltar que esse é um momento muito importante e que o professor deve ter muita atenção, porque nesse momento o aluno tem que tomar entendimento, se ele ainda não tomou, tem que estar consciente que a falta de profundidade quanto ao conhecimento matemático está diretamente relacionada à tomada de decisão. Se ele não tem tanta profundidade, tanto conhecimento, entendimento quanto ao conteúdo, se ele não aprendeu, se esse conhecimento não foi consolidado, ele terá dificuldades na tomada de decisão. Isso estamos nos referindo ao jogo, mas aqui pode-se também fazer ponte e deve-se, na verdade, fazer ponte com situações da realidade, porque é isso que acontece quando não há profundidade quanto ao conhecimento. As decisões acabam sendo inconvenientes e não assertivas como deveriam ser na realidade. Como a última parte, encerramento da discussão, temos as assimilações do jogo com situações cotidianas. Em outras palavras, é quando o professor dará atenção, enfoque, à transversalidade do jogo, dos conteúdos trabalhados em sala de aula, com situações vivenciadas pelos alunos. E isso é indispensável para o aluno. Começar a perceber que a matemática financeira estudada em sala de aula transpõe as paredes da sala de aula, pois ela tem contribuição, ela tem aplicabilidade, tem importância direta na nossa vida financeira, na tomada de decisões rotineiras que somos expostos frequentemente. Quando o aluno tem essa percepção, isso vai influenciar positivamente não apenas na formação escolar dele, mas na formação dele como indivíduo, como cidadão. Sabemos o quanto é importante ser educado financeiramente. E quando isso não acontece, quando não existe uma educação financeira, há um desequilíbrio e nós sabemos que muitos problemas podem vir a acontecerem. Além disso, nós sabemos também, como docentes, que a nossa educação básica, infelizmente, ela não faz essa abordagem, ela não trabalha os nossos estudantes para serem educados financeiramente. Nossos estudantes
saem da educação básica, terminam o ensino médio sem saber o que é um imposto de renda, como ter uma renda extra, como fazer um investimento, o que é reserva de emergência, qual é o impacto que os juros compostos causam em nossa vida. Tudo isso, entre tantos outros tópicos desse conhecimento que é tão importante na nossa formação, no nosso desenvolvimento, não são trabalhados na educação básica. Então, justamente com essa aula, nós buscamos começar a quebrar essa barreira, de modo que os alunos comecem a pensar de forma diferente e ter um desenvolvimento muito além do que escolar. Agora, sobre a questão da avaliação, o professor poderá avaliar os alunos durante a vivência do jogo, verificando se eles desenvolveram bem a proposta, seguiram as regras e fizeram os cálculos de juros e porcentagem de maneira correta. E caso durante a partida o professor perceba que os alunos não estão seguindo as regras, ele deverá intervir e explicar o modo correto para que aquilo não atrapalhe o desenvolvimento do jogo. Ele poderá avaliar também a partir dos valores colocados no cartão de empréstimo. O professor poderá verificar se os alunos fizeram de maneira correta os cálculos de juros compostos, considerando a quantidade de meses e a taxa de juros. Se necessário, o professor poderá pedir para que os alunos marquem seu nome no cartão de empréstimo e o entreguem. É importante lembrar que o aluno que ficou como banco também deverá ser avaliado. Por isso, se o professor pedir para que os alunos entreguem o cartão de empréstimo, eles deverão também escrever o nome do aluno que era o banco na partida, pois se tinha algo errado ali, o banco deveria ter verificado. Durante a discussão, o professor poderá avaliar as explicações e justificativas dos alunos acerca das estratégias utilizadas durante a vivência do jogo. Nessa discussão, ele poderá verificar também se os alunos desenvolveram o que se esperava e, com isso, fazer uma autoavaliação da proposta, se ela realmente foi útil no processo de consolidação do conteúdo e se há alguma modificação para ser feita. Bom, e assim finalizamos nossa apresentação sobre como seria a execução de nossa aula criada especificamente para a educação no campo. Agradeço a todos pela atenção até o presente momento e espero que tenham gostado da nossa proposta.